como chegou ao topo e como infelizmente caiu o Grêmio de Renato Portaluppi. Esse é o assunto de hoje. Alô, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. O assunto hoje é a ascensão e a queda do Grêmio de Renato Portaluppi. E para falar disso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco do Grêmio do Roger, que foi o início disso tudo. Esse time jogava um bom futebol, tinha armação na figura do Michael, auxiliado pelo Wallace, com mobilidade e marcação, tinha amplitude com o Galhardo pela direita, com futebol ainda aceitável, e o Pedro Rocha pela esquerda, uma circulação de entrelinha com o Juliano vindo para dentro, juntamente com o Luan, vindo da posição de falso 9, e abrindo espaço para a entrada do Douglas como elemento surpresa na frente. Douglas, que já era um pouco defasado fisicamente, assim mais perto do gol, podia mostrar essa qualidade com mais facilidade, e assim tinha muita qualidade de troca de passe e jogava um futebol bastante bonito e interessante. Mas tinha dificuldade na bola aérea defensiva, onde sofria muitos gols, e para furar retrancas adversárias, porque tinha pouca jogada de força, pouca jogada aérea, então acabava sofrendo muito nesse tipo de partida. Além da questão anímica, que sofria um pouco, a equipe não tinha muita alma, muito poder de luta, e em determinados momentos era pouco objetiva, era muito preciosista e acabava não marcando tantos gols quanto poderia. Isso aí, com mais alguns problemas de perda de jogadores para a temporada seguinte, 2016, acabaram culminando com a saída do Roger, que é um assunto que a gente pode falar mais aprofundadamente em outro vídeo. Mas chega o Renato e, no primeiro momento, ele solidifica a bola aérea defensiva com uma marcação mais individual, que ele também coloca para os lances de bola no chão, o que é bastante arriscado, mas com a grande qualidade do Jeromel e o Kahneman e o momento que eles viviam, o Grêmio consegue suprir esse problema, então acaba não sofrendo gols, até tendo uma defesa sólida, apesar desse sistema tão arriscado. E existe fortalecimento do elenco também, com a chegada do Kahneman, como eu disse, também do Edilson, que melhoram não só a qualidade, mas também a questão anímica. O time passa a ter mais poder de luta, passa a ser um time mais vencedor mesmo, além do próprio Renato, que é um grande vencedor, um cara com espírito, que comanda muito bem o vestiário. E aí, com essas correções táticas e com toda essa questão de alma e de ambiente que ele é capaz de dar para um Grêmio que vivia ainda o problema dos 15 anos sem títulos, o Grêmio encaixa realmente para ter o sucesso na Copa do Brasil de 2016. O Renato mantém a saída do Luan da posição de centroavante para entrelinha, porém prende o Douglas mais numa posição mais normal de meia, também circulando entre as linhas e vindo até os volantes, para que o Pedro Rocha faça esse facão em direção à área, ele que seja o cara que se projete, isso aí que ficou tão marcado no Grêmio ao longo dos anos, esse facão do ponteiro esquerdo. Para isso, ele obriga que o lateral esquerdo participe mais do jogo, mais ativamente na amplitude, o que ajudou a contribuir à queda de rendimento do Marcelo Oliveira, que já não era grande coisa e se tornou ainda menos. Na direita já não era mais o Juliano, agora era o Ramiro, com menos capacidade de meia e tudo mais, mas que podia fazer uma dobradinha legal com o Edilson, um ia para o lado, um ia para o meio sempre, assim conseguiam enganar a marcação, e o outro segurava um pouco mais, próximo aos volantes ou os meias ali, dando uma situação de amplitude e também de compensação, e dessa maneira a equipe, mantendo a armação da mesma forma nos volantes, consegue se tornar um pouco mais objetiva e ter mais resultados. Chega o ano de 2017 e o Grêmio é obrigado a fazer algumas trocas táticas. O importante delas é a saída do Douglas por lesão, que faz com que o Luan passe a ser esse jogador, ou seja, agora ele continua fazendo a mesma função de circulação na entrelinha, mas já partindo desse lugar, e na frente entra o Barros, um centroavante de verdade, um cara capaz de fazer parede, segurar a marcação, fazer jogada de força, cabeceio, o que fez o Grêmio perder, claro, com o brilhantismo do Douglas, mas o bom futebol se manteve e agregou jogadas de força, que deu um leque muito maior de possibilidades ao Grêmio, que agora, além de jogar bonito, era capaz de vencer o adversário com um centroavante segurando o zagueiro, com bola aérea, e dessa forma nos aumentou o leque de possibilidades de encontrar a vitória, mantendo todas as outras situações, o facão no ponteiro, a passagem do lateral esquerdo, que agora era o Cortez, que tinha muito mais a entregar nessa função do que o Marcelo Oliveira, a situação do Edilson e do Ramiro por aqui, as trocas se mantiveram, e nos volantes, apesar de trocarem os jogadores, a qualidade se manteve a mesma e as funções também. Justamente essa solidez que
faz o Grêmio ter seu ano de maior sucesso, porque além do bom futebol, agora o Grêmio também era uma equipe muito difícil de ser batida sobre todas as circunstâncias, afinal de contas tinha um leque muito grande de possibilidades para vencer o adversário. Na temporada de 2018, no primeiro momento, o Grêmio se torna um time incrível, conseguindo colocar o Arthur e o Michael lado a lado, dando uma armação fantástica, só que infelizmente isso não dura muito. Com a saída do Arthur, o Grêmio nunca mais consegue encaixar a armação nos seus volantes. No primeiro momento coloca o Cícero, que tinha armação também ao lado do Michael, mas os dois juntos faltavam mobilidade, eram facilmente marcados e nenhum dos outros jogadores supriu essa ausência do Arthur. O Grêmio perdeu muito na questão da armação e começou a oscilar bastante já nesse segundo semestre, também com o André de centroavante, que não tinha capacidade nenhuma de fazer parede, de empurrar a defesa e mesmo de marcar gols. Então o Grêmio ficou com praticamente um jogador a menos em campo toda vez que tinha o André. E aí o segundo semestre já oscila muito, em alguns momentos joga aquele grande futebol de antigamente, em outros momentos é uma equipe já bem fraca, acaba fazendo um bom enfrentamento contra o River Plate na Libertadores, já fugindo um pouco das suas características, jogando de maneira mais reativa, mas ainda vai bem, só cai por causa de tudo aquilo que o Bressanos faz, mas já está bem claro que o Grêmio estava no início de uma decadência e que já não era mais o mesmo que havia sido. Portanto, para 2019 era necessário reformular, se reconstruir, se reinventar para voltar a vencer. E não é o que a gente viu. O ano de 2019 acabou sendo um ano muito fraco. Se criou uma situação de sempre ter um cobertor curto entre os nossos volantes. Nenhuma das duplas dava tudo que o Grêmio precisava entre armação, marcação e mobilidade. Além disso, entra o Léo Gomes na lateral direita, que vem muito para o meio, juntamente com o Alisson na ponta direita, que também busca sempre o meio, porque tem características de meia. Isso fazia com que os dois praticamente fizessem isso ao tempo todo e ninguém ocupasse a faixa direita do campo. Da mesma forma, o André, como pivô, já não era capaz de fazer nenhuma parede, de segurar nada, e era praticamente jogador a menos em campo, ou seja, o Grêmio não tinha nem a profundidade, jogada de força, bola aérea, nem a amplitude pelo lado direito e muitas vezes nem sequer a armação por trás. E só uma coisa salvou o Grêmio na temporada: as jogadas individuais do Everton Cebolinha, que estavam on fire e salvou o Grêmio por toda a sua qualidade. Até as ultrapassagens do Cortez já não resolviam nada, porque quando ele conseguia ir ao fundo, ele errava os cruzamentos, e por isso essa temporada acabou sendo tão fraca para a equipe do Grêmio. Quando a gente tinha a situação dos volantes que não davam tanta marcação, os problemas apareciam muito gravemente no que diz respeito à marcação individual, já que o Jeromel e o Kahneman eram muito expostos e acabavam sendo envolvidos, apesar da sua qualidade. A vida do Marcelo Groy também, a entrada do Paulo Vitor, evidentemente nos trouxeram problemas defensivos muito graves, já que o nosso gol praticamente não era mais protegido, que só foi salvo pelo Cebolinha, que com as suas jogadas individuais conseguia tapar todos os buracos do Grêmio e mascarar todos os nossos problemas, e ainda fez com que a gente tivesse aquela ideia de que o Grêmio ainda está ok, chegou em semifinais e tudo mais, mas claramente do ponto de vista organizacional tinha muita coisa errada no Grêmio já, e para 2020 era necessário mudar seriamente para poder voltar ao caminho das vitórias que a gente claramente já tinha perdido. A situação da lateral direita melhorou inicialmente com o Orejuela, e até o Ferraz, que embora não seja o cara que mais passa na ponta, conseguiu fazer melhor que o Léo Gomes essa situação juntamente com o Alisson. Com o Jean-Pierre, camisa 10, não é o jogador da função, então tinha sua qualidade e tudo mais, mas não tinha muito a entregar em termos de entrar na área, de ficar próximo ao centroavante para auxiliar alguma coisa. A perda do Cebolinha nos é muito grave, porque a gente perde o jogador que mascarava nossos problemas, que resolvia nossas coisas na qualidade individual. No primeiro momento, o PP consegue jogar bem, mas depois cai de produção, porque não é o Everton, e também porque a gente usa ele muito por dentro aqui, para fazer passar o lateral esquerdo na amplitude, sendo que ele não tem característica de jogar tão por dentro assim. Ele é um cara mais ponteirão, ficaria melhor aberto, e isso dificulta muito a vida dele. E o Diogo Barbosa também, que melhorou em relação ao que o Cortez vinha jogando ultimamente, mas não é nem perto do que era o Cortez no auge, e que também não me parece ser o cara que tem que passar no corredor. O negócio dele é um pouco mais vir por dentro, então aqui se explora muito mal a qualidade dele também, ao meu ver. Além do que se seguiu o problema ali nos volantes, toda a situação
do cobertor curto não solucionou. Pelo contrário, o Michael jogou ainda menos no Grêmio nessa temporada. Até teve o surgimento do Darlan, mas que foi muito pouco utilizado e acabou sendo arquivado após aquela derrota para o Santos na Libertadores. Embora tenha sido com ele em campo, o Grêmio tenha vivido seus poucos jogos bons nessa temporada. A verdade é que é uma temporada muito ruim. É uma temporada em que o Grêmio praticamente não venceu de ninguém. O Grêmio venceu os Grenais lá do Cudê. E agora no resto foi um campeonato brasileiro com quase um turno de empates. Nas Copas o Grêmio não venceu de nenhum time razoavelmente bom. Ainda teve um vexame contra o Santos. Então o Grêmio não conseguiu vencer de ninguém. Um desempenho sempre muito ruim em muitos jogos. Chegou a ter um momento muito baixo, que se falou em saída do Renato. Se falou até em rebaixamento naquela altura. Claro que não seria, mas o desempenho foi muito baixo mesmo do Grêmio em 2020. Todos esses problemas também pela questão da falta de preparo físico. A gente vê que o Grêmio oscilava muito dentro dos jogos, principalmente nas segundas etapas. E aí, bom, mais uma vez, para 2021 era necessário muita mudança, muita reformulação, mas mesmo assim o Romildo decidiu manter o Renato. E o que a gente viu nos primeiros jogos de 2021 foi um Grêmio praticamente igual ao de 2020. Trocaram algumas peças, mas as ideias erradas eram as mesmas, os problemas eram os mesmos, e foi isso que nos levou a ser eliminado pelo Independiente Del Valle, e por isso a gente viu que não ia ter mudança, e com o Renato no comando, realmente acabou o ciclo. A gente precisa remontar o Grêmio, afinal de contas a gente perdeu muitas peças, as peças mudaram, os que ficaram envelheceram e não são mais os mesmos. O futebol mesmo mudou, os adversários aprendem a te marcar, tu tem que aprender a sair dessas marcações. O Renato mostrou que não era capaz de resolver esses problemas todos. Há quem diga que o problema é o Grêmio perdeu peças e não teve reposições, porque a direção é mão de vaca, mas isso é uma meia-verdade. Afinal de contas, o grupo foi melhorando ano a ano, foi ficando cada vez mais homogêneo. Por exemplo, o grupo de 2020 era o mais homogêneo de todos os anos. Teve reposições razoavelmente boas, teve contratações caras, mas que não deram certo porque foram mal feitas. Os jogadores podiam ter qualidade, mas não se encaixavam no time do Grêmio, e aí foram más avaliações da parte tática. Isso é a culpa do Renato, porque ele fazia essas contratações, ele pedia ao presidente, ele tinha linha direta, ele que era responsável pela montagem do elenco do Grêmio também. Então, me parece que o investimento do Grêmio é alto, sim, que o Grêmio tem grupo e time para render bem mais do que vinha rendendo nas últimas temporadas. Portanto, não é desculpa essa questão aí. Realmente o Grêmio precisa se reorganizar e não só querer contratar de qualquer jeito. Tem que se organizar direito e contratar certo. Então, se tu gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha para mais gente ver e fica ligado nos próximos vídeos do Boleirês, a linguagem da bola.